Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Bate-Papo com a PMC. Hoje nós vamos explorar um conteúdo muito importante e que tem ganhado muitos holofotes nos últimos meses, que é o georreferenciamento, sobretudo de propriedades rurais. Para fazer parte desse bate-papo conosco, nós convidamos o Jorge Moreira, que ele é engenheiro civil, ele é especializado em topografia, georreferenciamento, imóveis rurais e ele também é PMO aqui na PMC. Jorge, nós agradecemos a sua disponibilidade. Muito obrigado Regis. Vamos ver o que a gente consegue aí contribuir de informações. Qualquer dúvida, só me perguntar. Maravilha. E para dar início já, começar com o pé direito esse nosso bate-papo, eu vou te perguntar o que é o tal do georreferenciamento? Regis, o georreferenciamento, de forma bem simples e bem direta, ele é um processo que serve para a obtenção de coordenadas de uma propriedade e através dessas coordenadas a gente consegue definir as dimensões de um terreno, área, posição geográfica, altitude, entre outras coisas. Então, de forma resumida, é um processo da engenharia para obtenção de coordenadas e através das coordenadas a gente consegue as dimensões de uma área. Entendi. Eu acho que o pessoal leigo no assunto, e como a gente estava conversando nos bastidores, não é um dos blind spots que eu tenho, né, de georreferenciamento, e esse papo vai ser bem elucidar bastante em relação ao conhecimento da área. Quando o pessoal muitas vezes está ali numa rodovia e vê a medição dos pontos, né? É um pouco sobre o registro daqueles marcos, né? Exatamente. O georreferenciamento hoje, ele é utilizado quase que de forma obrigatória em todos os serviços de engenharia, seja na área da construção, seja na área de regularização para a área urbana, e a principal que mais causa impacto é a regularização de áreas rurais. Uhum. É nessa área da parte rural que ele tem uma obrigatoriedade de ser feito. Uhum. Legal. E quando a gente fala em propriedades rurais, né, existe um marco, uma legislação que marca, né, uma necessidade latente de você fazer o georreferenciamento. Eu lembro que existia uma época que era muito difícil a gente pegar propriedades rurais regularizadas, né? Hoje em dia é muito mais comum. E isso se deu por uma pressão de legislação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós esses marcos e essas transferências de responsabilidades que teve de acordo com essas novas legislações. Se a gente puxar no passado, antigamente as propriedades elas tinham as transcrições, depois elas migraram para as matrículas. Só que muita propriedade rural ela não passou por essa atualização. Com o passar dos anos, acho que em meados de 2001 ou 2002, surgiu uma lei, e essa lei depois teve um decreto para regulamentar, para trazer datas e áreas para que o georreferenciamento seja obrigatório. Na verdade, não é que apenas o GEO é obrigatório. O GEO ela é uma ferramenta para que aquele imóvel rural seja certificado no INCRA. O INCRA é o órgão que ele acaba regulamentando e cuidando de todas as premissas e regras e parâmetros para que aquela propriedade seja georreferenciada e regularizada. Uhum. Então, todas as ações que forem necessárias junto ao registro de imóveis que faça uso dessa propriedade vai ter que passar pelo INCRA, e o INCRA obriga o uso do georreferenciamento na propriedade. Legal, então o georreferenciamento se diria que é o ponto de start, né? Então toda a propriedade rural, e aí entrando no âmbito rural, porque existe essa pressão dessa legislação, né? O decreto que já está em vigor, para áreas acima de 25 hectares, é isso? Isso, até o final do ano, se não me engano, em novembro, todas as propriedades, todos os imóveis rurais terão que ser certificados no INCRA, ou seja, todos os imóveis terão que passar pelo georreferenciamento. Hoje, a gente está na faixa entre 25 e 100 hectares, mas chegou no final do ano, todo mundo vai ter que fazer o georreferenciamento da propriedade rural. Então, no contexto geral, é que como se toda propriedade rural, ela obrigatoriamente fosse regularizada, tal qual as propriedades urbanas o são, né, através do IPTU, tem uma declaração ali do ITR baseado numa área real, né, ou seja, ter um mapeamento completo também das áreas rurais a nível nacional, né? Isso aí, exatamente. É que o georreferenciamento, ele não garante apenas a real dimensão da propriedade. Antigamente, muitas propriedades rurais, eles tinham umas medidas mais
utilizando a topografia do terreno. Então, por exemplo, às vezes o terreno tem um morro e o cara ele pegava uma trena ou corda ou qualquer outra ferramenta e mensurava utilizando o morro. Só que hoje, com a coordenada, a gente consegue planificar isso. Então, a gente consegue ter uma dimensão real no plano dele. E tendo a coordenada, ele garante uma segurança jurídica para o proprietário. Porque no futuro, quando essa propriedade ela acabasse perdendo marcos, cerca e coisas assim, você tendo a coordenada verbada na sua matrícula, um profissional legalmente habilitado, ele consegue, mediante essa coordenada, identificar onde é a real propriedade. E se os teus vizinhos tocarem algum processo, até um processo de uso capião, você tendo aquilo regularizado, isso serve como uma forma de impedir a ação de uso capião, porque a coordenada ela vai falar, olha, você está adentrando na minha área. Independente do relevo onde a coordenada faz esse traçado de divisa. Isso, independente do relevo. Isso é muito importante porque existem muitas propriedades rurais que beiram cursos hídricos. E com o passar dos anos, os cursos hídricos eles vão carreando o solo. Então, antigamente, eles falavam assim, o meu terreno ele vai até o palanque que está lá no cantinho da cerca. O antigamente deles é 50 anos atrás. O palanque nem existe mais. Passou 3 gerações, já apodreceu o palanque. Já não tem mais nada. Exatamente. Então, o georreferenciamento ele consegue trazer essa segurança a longo prazo. É muito, muito útil para isso. A gente atende aqui na PMC muitos clientes que também têm portfólio imobiliário rural, mas que não têm esse portfólio como uma atividade final. Eles foram retomados, até a gente teve um episódio, se não me falha a memória, o episódio 6 falando sobre isso, da gente administrar esses imóveis retomados e a gente vê muito, muito potencial em regularizá-los para aumentar o valor de mercado ou até disponibilizá-los para uma venda novamente. Né? Então, por exemplo, estou falando de uma operação ali de um banco que tomou um bem de uma fazenda e aí o empréstimo não foi pago e aí retomou essa propriedade, precisa fazer a regularização dela, eventualmente ela não estava na época desse deal, né, desse acordo, e aí precisa fazer toda a regularização para que esse imóvel seja de fato comercializado para saldar aquela dívida, né? E aí pensando não só nesse público corporativo de retomada de imóveis, mas pensando no cara produtor rural. Por que é imprescindível, muito importante que ele tenha isso, não só para um respeito de legislação, mas se ele estiver interessado em compromissar esse imóvel ou eventualmente fazer uma venda desse ativo? É porque a certificação no INCRA, que usa a ferramenta do georreferenciamento da propriedade, ela vai garantir ao produtor rural, na verdade a qualquer propriedade área rural, essa questão da segurança, da segurança evitando as sobreposições de áreas, só que todos os trâmites, seja desmembramento, unificação, retificação, ação de uso capião, uma transferência, então veio alguém a óbito, a gente vai transferir aquele imóvel pelo direito sucessório, ou então a transferência através da venda, visando ali em meados de 2026, que está logo aí, você não tendo o imóvel certificado, você vai estar impedido disso. E daí entra um ponto. Muita gente acaba achando que não fazendo o certificado do INCRA, a pessoa ela vai sofrer aplicações de multa. Não tem aplicações de multa, não tem uma multa se você não fizer o certificado. Então tem uma sanção depois que esperou esse prazo, você não está sujeito a uma sanção imediata. Não, exatamente, só se no futuro surgir alguma coisa. Só que é muito útil que seja feito o mais breve, duas óticas que eu vejo. Hoje, uma propriedade de menos de 25 hectares, ela não é obrigatória. A partir do momento que ela se torna obrigatória, como consequência, o valor para a execução daquele serviço é maior, porque agora é obrigatório, então as empresas elas tendem a, querendo ou não, vender esse produto. Sim. E visando no futuro, qualquer ação que vier a fazer utilizando aquela propriedade, seja para obtenção de uma linha de crédito, por exemplo, já vai garantir que aquele imóvel esteja regular, junto ao INCRA, que é o órgão mandatório na área rural. Então, ela evita esses transtornos hoje em dia. E com o passar dos anos, tudo se torna mais caro, né? Então, o que for feito hoje é muito mais barato do que vai ser feito ano que vem. Sim. Então, na minha ótica é isso, ela garante toda essa segurança. E entrando então nesse processo burocrático, nesses trâmites, qual é o processo? Então, hoje, eventualmente, um produtor rural que nos ouve, né? Eu vou lá e posso fazer, quem eu devo contratar, quem eu devo procurar, qual é o profissional habilitado hoje para fazer um georreferenciamento? É um ponto muito importante porque
O georreferenciamento, ele pode ser feito por vários tipos de profissionais. Seja um engenheiro com uma especialidade, um arquiteto, um técnico agrimensor, agrícola, um agrônomo, entre outros profissionais. Todo mundo pode fazer o georreferenciamento da propriedade, mas a certificação no INCRA, ela só é feita mediante um profissional que esteja credenciado no INCRA. Então, todo produtor que for fazer o uso desse serviço, ele deve procurar um profissional que esteja credenciado junto ao INCRA, porque o INCRA é que vai avaliar aquele profissional, se ele está competente ou não. Então, além dele ter o registro nos órgãos competentes, ali no CREA, no CAL, se ele for, né, a CREA engenheiros e o CAL de arquitetos, ele precisa ter um registro no INCRA. No INCRA, exatamente, porque o INCRA, ele solicita como algo mandatório profissionais que tenham uma carga horária específica. Eu não me lembro qual é a carga horária, mas você precisa ter uma carga horária especializada nesse trâmite desse serviço, para você conseguir trabalhar com isso daí. Então, isso é muito importante, porque tem muita gente que vende serviço, mas efetivamente não tem a atribuição para realizá-lo. Sim, e é necessário um know-how que vem muito... É o que eu costumo dizer, né? Tanto a parte de legalização quanto regularização, aí entra nesse âmbito também, nessa disciplina aí de georreferenciamento. Por óbvio, você tem nessas cadeiras de cursos de engenharias e arquiteturas, você tem uma visão de um plano teórico, né? Mas a prática é diferente, né, Jorge? Ou seja, alguém que sai hoje de uma academia e vai para a prática, ele vai precisar de algumas horas ali. É aquela velha reflexão, né? Você pode fazer muitas horas teóricas de natação, mas é quando você pula na piscina que de fato você vai ver se você aprendeu ou não, e é prática que vai te levar à perfeição do nado. Tal qual é hoje o profissional que é habilitado para fazer o georreferenciamento. Digamos que ele tem que ter algumas horas de plano de voo ali para ser um profissional hábil na matéria, né? Com certeza, com certeza. A prática, ela vai te tornar um profissional realmente competente. Porque a teoria, ela é de suma importância. Sem a teoria, a gente não consegue ter ponto de partida. Mas, somente depois de adentrar na área da partida, somente depois que percorrer a estrada, que a gente vai saber as reais dificuldades. E é muito importante nessa concepção desse serviço que a pessoa que demande disso daí, ela contrate sempre um profissional, uma empresa que seja capacitado para fazer esse serviço. Porque, não falando mal, mas vender todo mundo vende. Agora, somente a experiência vai conseguir trazer aquela assertividade na execução do produto. Muita gente acha que é só fazer uso de um GPS, armar o equipamento e deixar ali. Só que dependendo da situação, muda o tipo de equipamento que você vai utilizar, muda o tempo de serviço. E uma empresa que é responsável por isso, ela tem a responsabilidade de sempre atualizar o cliente, informar com relatórios, entre outras coisas que visem subsidiar a segurança do cliente para o produto final. A gente teve caso até de georreferenciamento relacionado à segurança do profissional. A gente pegou casos que as propriedades estavam invadidas, né? Eu acho que isso não raramente pode acontecer, né? Por uma vez que é uma propriedade, por exemplo, que ela é não de uso, aí tem um cliente que ele quer regularizar, ele não sabe como está a situação, e para ele, eventualmente, não teve uma vistoria em loco, né? Daí você começa a fazer o processo e você vê que é uma área produtiva ou uma área que não produtiva, mas talvez ocupada por grilagem, e aí você está ali fazer as medições e o pessoal talvez entende, né, quem está ocupando ali, que você está fazendo um processo de desapropriação, mas evidentemente o intuito principal ou primário é você fazer uma regularização, né? Então, conta um pouquinho mais dessa experiência do estar em loco, porque uma coisa diferente estar numa propriedade urbana, né, e estar numa propriedade rural, onde os percalços eles podem ser muito maiores. Isso também época de chuvas, né? Tem determinadas áreas que você não consegue fazer os marcos porque não para de chover e pode atrasar um projeto. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dessas intempéries ou desses percalços que tem na hora de fazer o georreferenciamento e fazer esse processo de regularização. São vários. De fato, ocorre de forma constante, uma forma bem volumosa, que existe muitos proprietários de áreas rurais, e áreas rurais são hectares de terra, e por ser um volume, uma área tão extensa, tão grande, ele não consegue ter a noção do que está dentro da área dele. Então, é muito comum, quando você, no serviço de campo, está realizando aquele serviço, você se depara com pessoas que estão ocupando. Você está fazendo a topografia,
fazendo o cadastro de cerco, ou implantando marcos, e de repente aparece alguém falando o que você está fazendo, para que é essa topografia, ou até situações um pouco mais agressivas, solicitando a retirada dali. Sim. Acontece. Porque para o leigo, talvez ele entende que, até para contextualizar, né, para quem não é muito da área, eu até dei uma pesquisada, que brasileiro é um ser incrível, né? Você tem que pegar 25 hectares, é quanto campo de futebol equivale, né? São 35 campos. Cara, 35 campos é uma propriedade pequena, 25 hectares, né? É pequeníssima. Mas já é 35 campos. Então, uma propriedade lá de 250 hectares, ela é de perder de vista. E muitas vezes quem é, né, da cidade pensa que uma área de 100 hectares ela é 100% produtiva. Não, ela vai ter vai ter várias partes, né, dentro dessa propriedade que não são produtivas. Ela faz parte de uma propriedade que tem um objeto fim, evidentemente, mas que não é produtiva e, portanto, ela não tem um monitoramento completo e pode ter esses pontos, como você falou, pontos cegos, que eventualmente tem alguma ocupação ou coisas que você trata ali que nem o proprietário sabia que tinha, né? Sim, exatamente. Eu acho que a maior importância de demandar um serviço de topografia vinculado ao georreferenciamento, além de ter toda a segurança jurídica, além de ter toda a possibilidade de conseguir linhas de crédito e etc., evitando dores de cabeça, é você ter o real uso daquele terreno. Porque, mediante uma topografia, você consegue saber onde que tem um relevo maior para fazer um estudo de viabilidade de implantação de alguma coisa, uso e ocupação do solo, áreas alagáveis, área de mangue, se tem cerca, se teu vizinho está invadindo tua terra. Então, a topografia, ela visa realmente mapear e identificar todos os possíveis problemas e benfeitorias que você tem na sua propriedade. Sim. É exatamente isso. E fala um pouco da evolução dos equipamentos, né? A gente que é plugado mais a tecnologia, que daí é muito mais minha praia, né? A gente vê muito um adensamento do uso de equipamentos novos aí, né? Utilização de drones para fazer. Qual é a acurácia desses equipamentos? Eles estão sendo amplamente utilizados já? Ou é algo muito ainda disruptivo, a maioria não usa? Como que funciona o uso de novas tecnologias para fazer a topografia e o georreferenciamento? Olha, eu acho que a área da topografia e geodésia, eu sou suspeito em falar, sou apaixonado pela área, porque é uma área que envolve essa parte documental, uma área bem jurídica, mas é também uma área que envolve muita tecnologia. Então, eu acho que é uma das áreas que mais envolve tecnologia a curto prazo. Há pouco tempo atrás, era muito comum, os antigos vão saber disso, os topógrafos usavam o teodolito, que parecia uma câmera de bater foto, muito comum na estrada ainda hoje em dia. Teve a evolução para a estação total, que ainda é amplamente usada, ela deve ser usada, só que hoje a gente trabalha com GNSS RTK, que é o que consegue fazer o georreferenciamento, o GPS, desculpa, e a evolução é constante. Hoje a gente tem uso de drones menores, que normalmente a gente vê na cidade, os branquinhos. E a gente tem o uso de Vant, que é o drone de asa fixa. O drone de asa fixa, ela permite mapear hectares e hectares de terra em poucos minutos. Só que isso fazendo um traçado de relevo, inclusive. Exatamente, fazendo um traçado de relevo, ele é muito preciso, ele consegue te dar uma precisão, olha, de 10 centímetros, 20 centímetros. E é muito importante saber disso, porque existe algumas pessoas que têm assim, nossa, mas 10 centímetros, 20 centímetros é muito. Não é. Numa área rural, ele é ínfimo, é diferente da área urbana que você está realmente invadindo. Sim. Tanto é que o INCRA, ele permite uma sobreposição de área de até, se não me engano, 50 centímetros. Ele permite esse erro. Só que, hoje em dia, a tecnologia ela é tão avançada que, para o profissional errar, é que realmente cometeu uma falha humana. Não uma falha do equipamento, uma falha de planejamento, uma falha que o cara não pensou antes de fazer. Por isso que é muito importante você ter uma empresa que já tem experiência, já tem bagagem no seu portfólio. Maravilha. Então a tecnologia, você diria que a tecnologia é aliado a bons equipamentos, né? A tecnologia com equipamentos e um profissional credenciado, habilitado com know-how é a receita de sucesso para ter um bom desempenho. Com certeza, com certeza. Até porque se você pegar os mapas mais antigos, é aquele mapa ainda muito simples. Hoje em dia, você pega um mapa, esse mapa ele consegue te possibilitar um QR Code que você consegue ver aquele terreno em 3D, você consegue ortoimagens, que são fotos do terreno de forma aérea, que você consegue, poxa, olha que visão incrível, aqui que tá assim, é assim que tá assado.
Então você consegue trazer uma realidade muito mais assertiva para o desenvolvimento dos projetos, para o desenvolvimento do plantio, entre outras coisas. E Jorge, falando novamente agora e ratificando o entendimento sobre legislação, né? Tem o decreto 4449/02, 2002, me corrija se eu estiver errado, que determinou esses prazos, né? Conta para nós como tá esses prazos cabais, né? Que são ofertados pela legislação ali, e quais as consequências em não se regularizar. Esse decreto, realmente de 2002, ele sofreu algumas alterações. Na verdade, se não me falha a memória, teve 2 outros decretos que alterou algumas coisas, inclusive os prazos. O último foi em 2018. Então, hoje, as propriedades pertencentes a 25 e 100 hectares, elas devem estar certificadas no INCRA. A partir de novembro deste ano, ou seja, já visando janeiro de 2026, todas as propriedades, independente do seu tamanho, deverão estar certificadas junto ao INCRA, que daí envolve toda aquela sequência de serviço, profissional qualificado, gente certificado no INCRA e assim sucessivamente. As maiores consequências de não se ter um imóvel certificado no INCRA são os impedimentos transacionais, na minha ótica, com aquela propriedade. Então, por exemplo, você fez a aquisição de um terreno, você vai vender esse terreno visando o ano que vem, e a gente tem que ter essa ciência, porque hoje qualquer trabalho que envolva registro de imóveis, ele demanda de um tempo, então muito provavelmente vai postergar para o ano que vem, você vai estar impedido de fazer esse serviço. Então, às vezes, toda aquela tua negociação que você está visando num mês X, quando chegar nesse mês X, vai ter que fazer o INCRA. Então, você vai ter que ir atrás de uma empresa, vai ter que esperar toda a demanda de campo, certificação no INCRA, manifestação do INCRA, todo o fluxo, vai ter que fazer o CAR, todo o fluxo para conseguir tramitar aquele processo. Vai ter pagamento de imposto, entre outras coisas. Então, a minha visão hoje, o maior impacto de uma propriedade que não esteja hoje no INCRA é esse bloqueio na hora de você utilizar esse imóvel para uma venda, para obtenção de linha de crédito, que é muito normal. E uma coisa que é muito importante saber, que, se eu não me falha a memória, o Banco do Brasil ele tem uma linha de crédito muito bom que ela visa somente para subsidiar esses serviços de regularização de imóvel. Muitas vezes o pequeno produtor rural ele não tem uma verba de CAPEX ali para fazer um investimento não relacionado à operação do dia a dia e tem uma linha de crédito exclusiva para isso. Ajuda muito. Exatamente, o próprio Banco do Brasil aqui, mas é verdade. Sim. Se não me falha a memória, ele tem 36 meses de carência, ele tem até 25 anos para pagar. E ele realmente subsidia tudo, despesas cartorárias, que normalmente são à vista, negociação com o cliente, entre outras coisas que visam isso daí. Sim. E é isso aí. Interessante, cara, muito bom. Como eu te falei desde o prefácio, talvez dos 7 episódios aí, o que mais me ensinou bastante, né? Porque é uma área que a gente atende muitos imóveis urbanos, claro, rurais também, via PMC, mas rurais é um dos pontos cegos que trazer uma autoridade como você para conversar sobre esse tema abrilhanta bastante a nossa discussão e traz para a conversa também empresas que têm no seu portfólio bastante imóveis rurais, sejam imóveis produtivos ou até imóveis retomados, que agora precisam regularizar para, como você falou, né, ter a liquidez pelo marco desse decreto, agora precisa estar regularizado por um processo transacional, né, de venda desse ativo. Quem não tem interesse, né, em utilizar, ele certamente vai colocar isso numa venda forçada, leilão ou numa venda orgânica para desmobilizar esse ativo, muito importante para as empresas também, para gerar caixa, né? E com isso nós finalizamos a nossa 7ª edição do Bate-Papo com a PMC. Espero que vocês tenham curtido bastante, você que chegou até aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, nós como conselheiro nos colocamos totalmente à disposição, o Jorge aqui como especialista na matéria. E você curta, comente, compartilhe esse conteúdo para chegar no maior número de pessoas possível, para que a gente possa contribuir com a comunidade de Corporate Real Estate, trazendo cada vez mais conteúdos de relevância. E é isso aí, muito obrigado você que assistiu, obrigado Jorge mais uma vez, Regis. Até logo.